esporte, gente, é a cereja do bolo. Cereja do bolo desse momento que o país está vivendo e somente o Rio que vai sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Mas antes disso, a gente vai ter uma série de eventos anuais, grandes eventos esportivos anuais. Então, eu não sei nem se é a cereja do bolo ou se já é também parte grande desse bolo. E o esporte é algo que mobiliza a juventude, a população. Não há cidadão que não goste de esporte. E para falar sobre isso, eu queria convidar nada menos que o ministro do Esporte, Orlando Silva, que tem punhado essa bandeira aí e nos ajudado muito nesses eventos, na conquista desses eventos. Ministro, por favor. Bom dia a todos. O Caldini fala rápido, né? Eu queria agradecer o convite feito pela Exame, pelo Grupo Abril, cumprimentar os patrocinadores, a Supergasbras, Icatu, cumprimentar os amigos que participam desse fórum, particularmente nosso presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, aqui o nosso presidente do CONFEF, Jorge Tanríbel, o Otávio, que vai falar conosco dentro de alguns instantes. Fiquei em dúvida quando conversei com o Caldini sobre esse fórum, se valia a pena revisitar os números de investimentos que a cidade do Rio de Janeiro, e sobretudo o Brasil, vai experimentar nesse próximo período em torno desses grandes eventos, mas achei que era o caso talvez de conversar sobre linhas que têm orientado o trabalho do governo federal, por que não dizer, dos governos locais, municipais, estaduais, na preparação do país para esses grandes eventos. Talvez fosse mais produtivo, até porque os números evoluem na medida em que novos compromissos vão sendo firmados no sentido de qualificar o Brasil para a participação e a realização com sucesso desses grandes eventos. De saída, eu faria um comentário, Caldini. Falamos da hora do Rio, porque nos impressiona ser o Rio a principal base do pré-sal, ter um peso importante na energia no próximo período, ser a sede desses grandes eventos esportivos, mas uma observação evidente. Provavelmente a metade dos empregos gerados na preparação para falar dos grandes eventos esportivos se darão fora do Rio de Janeiro. Essa é a experiência dos Jogos Pan-Americanos. Quando fizemos um estudo de impacto econômico daquele evento, percebemos que cadeias produtivas várias foram acionadas em função da preparação daquele evento no Brasil, e o que era curioso é que pelo menos a metade dos empregos gerados se davam fora. Muito em São Paulo, muito em Minas Gerais, muito na região sul do Brasil, mas o fato é que a repercussão, em que pese o Rio ser a base da operação dessas iniciativas, se dá no Brasil inteiro. Portanto, é uma primeira observação que eu queria fazer. Mas sobre a preparação desses eventos, eu imagino que é bom dar uma notícia para os senhores sobre governança, sobre gestão. Nós procuramos estudar, quando da candidatura do Rio aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Nussmann está aqui conosco, sabe muito bem disso, as boas práticas, as melhores experiências, porque a história tem a nos informar modelos vários para permitir a incorporação de boas práticas. Isso orienta a atividade nossa, que tem alguns traços. Primeiro, há uma forte interação entre os parceiros governamentais, uma forte e crescente interação entre os parceiros governamentais e as entidades que são proprietárias desses eventos. O Comitê Olímpico Internacional, que aqui no Brasil é representado pelo Comitê Organizador Local, a FIFA, também no Brasil é representado pelo Comitê Organizador Local, que são os proprietários dos eventos, que dialogam fortemente com os governos, e o que é um traço importante para nós é que essa interação
hoje ela é positiva, de governos com os comitês e dos governos entre si. Pode parecer óbvio, mas não é assim. Não é óbvio porque nem sempre se dá dessa maneira nas experiências internacionais e mesmo no Brasil, em eventos semelhantes. Então, esse é um capital que nós valorizamos muito. Aliás, parte da hora virtuosa do Rio de Janeiro tem, inclusive, a ver com isso. O renascimento do Rio tem a ver com atitudes políticas do governador Cabral, do prefeito Paes, né? Uma atitude política diferenciada que permite essa integração muito forte. Essa integração ganha uma forma, ganha um instrumento que constrói uma espécie de uma amálgama. Isso vale para os Jogos Olímpicos e vale para a Copa do Mundo. Um instrumento que nós chamamos do governo de matriz de responsabilidades. Esse é um instrumento gerencial importante para o sucesso desses eventos. Uma matriz de responsabilidades que é um documento que fixa quais são as atribuições, as tarefas, as funções de cada um dos governos, quais são os cronogramas de execução de cada uma das iniciativas, que orçamentos correspondem a essas iniciativas. Essa matriz de responsabilidades, meus amigos, ela está em preparação, no caso dos Jogos Olímpicos, o próprio dossiê, o projeto já previa uma série de responsabilidades, mas há uma revisão dessas responsabilidades na medida em que há uma revisão e um ajuste desse projeto, que é um processo que está em curso em diálogo com o Comitê Olímpico Internacional. E no caso da Copa do Mundo, há matrizes, essas matrizes foram formalizadas em 13 de janeiro desse ano, de 2010, uma solenidade com toda a pompa e circunstância, que foi realizada na cidade de Brasília, com a participação de 12 governadores de estados, de 11 prefeitos, do presidente da República. Então, eu creio que o Brasil incorpora o que há de importante na experiência internacional. Politicamente, essa integração dos vários níveis de governo é muito positiva. A formalização disso através de uma matriz ajudará muito, porque a matriz permite o monitoramento pelos órgãos de controle e pela sociedade daquilo que deve ser feito pelo país para realizar com sucesso esses eventos. Então, eu creio que essa é uma conquista importante. A produção dessa matriz de responsabilidades, eu vou dar um exemplo antes para ilustrar o sentido que tem ela. No caso da Copa do Mundo, nós selecionamos 5 itens, que são itens-chave para o sucesso do evento. O primeiro item é evidente, estádio. Fora esse, aeroportos, dispensa talvez comentários quanto à necessidade de intervir. Portos, que também tem um papel secundário importante pode ter de hospedagens, mobilidade urbana, transporte coletivo de massa, que é uma pretensão de legado para esse evento, e ampliação e qualificação de rede hoteleira. Esses 5 pontos iniciais marcaram a matriz de responsabilidades para a Copa de 14. No caso da Olimpíada, são todos os temas, digamos assim. Mas no caso da Copa, esses 5 temas básicos marcaram essa primeira matriz assinada em janeiro. E essa matriz ela está em construção, porque a esses temas estamos às vésperas de somar o tema segurança pública, porque o Ministério da Justiça consolida, nesse momento, o plano estratégico de segurança pública, incorporando demandas e posições de todos os parceiros, serviços como saúde, temas como infraestrutura de telecomunicações, tecnologia da informação. Portanto, é uma matriz que ela vai sendo aditivada, digamos assim, incorporando novos elementos, novos temas que são chave para a realização com sucesso da Copa de 2014 aqui no Brasil. E o que é importante, essa matriz produz um comitê, que nós chamamos de Comitê de Responsabilidade, porque a cada 2 meses, em Brasília, se senta, discute, avalia o encaminhamento e toma posições conjuntas. Eu creio que essa tem sido uma experiência positiva, que dá segurança do cumprimento dessas iniciativas necessárias para o sucesso da Copa de 14. Ao lado desse comitê de responsabilidades, uma outra estrutura de gestão foi montada, que nós chamamos de câmaras temáticas. Selecionamos 11 temas que consideramos relevantes para a preparação com sucesso desse evento. E a esses 11 temas temos uma participação dos 3 níveis de governo. Um exemplo. Um dos temas se chama sustentabilidade ambiental. Então,
há um núcleo do governo federal, liderado pelo Ministério do Meio Ambiente, e acresce a esse núcleo representações estaduais e municipais. A importância de uma Câmara como essa é consolidar iniciativas que repercutam na boa qualidade da atividade desse segmento, desse tema. Por exemplo, há meses atrás foi feito um esforço de uma oficina sobre licenciamento de projetos vinculados a esses eventos. A repercussão prática é que houve uma celeridade bem acima da média na oferta das licenças ambientais. Segundo, uma missão foi organizada para a África do Sul para acompanhar a preparação e realização de desafios dessa temática naquele país durante o Mundial da FIFA. Repercussão prática disso, a formação dos gestores, o impacto positivo da experiência vivida na preparação de uma iniciativa como essa. Então, ou poderia dar o exemplo da Câmara, uma outra Câmara que é na área de transparência. De repente, nós observamos que havia uma ação do Ministério Público, uma outra da CGU, uma outra do Tribunal de Contas da União, outras da sociedade, outras dos órgãos de controle locais, e essa sugestão de alinhar os vários níveis de governo permitiu uma sinergia, porque a todos interessa a transparência, a todos interessa o controle social sobre como é feito o gasto público, como é realizado o gasto público, mas é possível ser feito de maneira mais inteligente, mais integrada, para que seja mais eficiente. Portanto, um comitê de responsabilidades reúne os governos e monitora a aplicação dessa matriz de responsabilidades. Um comitê temático reúne 11 temas em que há um aprofundamento sobre os problemas, sobre os limites, sobre os desafios e o diálogo com o nível central de governo do Brasil. No caso dos Jogos Olímpicos, o Nusman deve falar um pouco sobre isso. O que para a Copa chamamos de Comitê de Responsabilidades, nos Jogos Olímpicos se constituirá um consórcio que reúne a cidade do Rio, o Estado do Rio e o governo federal, que batizamos de Autoridade Pública Olímpica, que é um consórcio interfederativo, que tem como função, sobretudo, fazer o diálogo com o comitê local, com o Comitê Olímpico Internacional, certificar o cumprimento das determinações do COI quanto às instalações e serviços para o sucesso dos Jogos Olímpicos. Portanto, é uma função, digamos assim, credenciadora dos projetos que cumprem os critérios olímpicos. É a face olímpica desse Comitê de Responsabilidades que está estruturado para a Copa. Uma segunda observação é que, no Brasil, nós construímos uma estratégia diferente de outras experiências para a execução dos projetos. Nós tomamos a decisão, levando em conta, inclusive, as características do nosso país, que é um continente. A nossa decisão é uma execução descentralizada. Achamos que, inclusive, à luz da legislação brasileira, das atribuições e poderes locais que existem em nosso país, a execução descentralizada era um caminho mais eficiente para alcançar os nossos objetivos. Digo descentralizada porque há países que optaram por uma execução centralizada. A própria experiência recente agora, que está em fase final, que é a experiência de Londres, foi criado um organismo, uma espécie de uma agência, Olympic Delivery Authority, a ODA, não é? Para centralizar a execução de infraestrutura, contratação de serviços para a preparação de Londres. A nossa estratégia é descentralizar com os vários níveis de governo, tanto no caso da Copa quanto no caso dos Jogos Olímpicos, a execução dos projetos. Insisto, pela competência que cada nível de governo tem e porque pode oferecer uma agilidade maior na execução dessas iniciativas. Por isso é importante que a interação entre os governos seja forte, cooperativa, e é o que eu tenho percebido. Todo mundo aqui está acompanhando, o Brasil vive um momento pré-eleitoral, não é? Eleitoral. Vivemos o primeiro turno, chegaremos ao segundo turno, mas para que vocês tenham uma ideia, a experiência de relacionamento tem sido tão positiva que, independente da posição política eleitoral, da gestão de uma cidade ou de um estado tal ou qual, não houve qualquer interferência, qualquer ruído no andamento, no caminhar das iniciativas de preparação, né? Então, eu creio que esse é um exemplo de que a estratégia de acentuar o caráter técnico das iniciativas, discutir pormenorizadamente cada projeto, acaba por ter
repercutir na estabilidade da preparação do nosso país. A descentralização dos projetos é feita levando em conta alguns critérios. Um critério evidente é o critério de que selecionemos intervenções que caibam nos nossos cronogramas. Porque no início, quando começamos a debater a preparação do país para a Copa, sobretudo, e para as Olimpíadas, muitos imaginavam que seria a panaceia para todos os problemas urbanos das nossas cidades. Certa vez, na seleção de projetos de mobilidade urbana, uma cidade do Brasil levou 82 projetos que pretendia realizar só para mobilidade urbana. Aqui você percebe uma incompreensão, porque eram 82 projetos, sendo que 90% desses projetos eram intervenções viárias. Então, é uma ponte, uma obra de arte, é uma rua, é um acesso. Nós falamos, era a prefeita, né? Falamos, mas prefeita, a senhora não entendeu o que é que nós queremos. Nós queremos estruturar medidas para a mobilidade urbana, para transporte coletivo, que tenha repercussão na qualidade de vida das pessoas. Nós queremos diminuir os carros na rua, não queremos aumentar o número de automóveis nas ruas. Então, era um processo que nós tivemos que debater. Ou uma outra cidade em que o prefeito apresentou um plano de expansão do metrô que levaria a 120 meses. Quando ele abriu na tela, o prazo de execução, 120 meses. Vamos embora da prefeita, são 10 anos. Então, nós vamos chegar na Copa 2014, dando os primeiros passos na preparação dessa iniciativa. Então, vencida essa etapa, eles perceberam que o cronograma disponível era um cronograma curto e era preciso concentrar. Segundo, as intervenções deveriam ter uma vinculação explícita, deveriam ser funcionais para a realização desses eventos. E terceiro, a seleção de projetos levou em conta, sobretudo, a ideia de legados urbanos, legados sociais. Mobilidade urbana, por exemplo, transporte coletivo, as 12 cidades da Copa selecionaram 51 intervenções. 51 intervenções que terão um impacto muito positivo na qualidade de vida das pessoas. E o que é muito interessante, 51 intervenções com peso para veículos sobre trilhos, algumas experiências de monotrilhos e de VLTs, que, a meu juízo, é importante, inclusive pelo aspecto da sustentabilidade ambiental, e a ampliação de uma experiência brasileira, que começou em Curitiba e se difundiu pelo mundo, dos BRTs. Então, são as intervenções principais, que, inclusive, no Rio de Janeiro, nós teremos 3 ou 4 intervenções importantes, aqui adicionando a preparação do país para a Copa do Mundo. O que eu quero dizer é que a execução descentralizada de projetos levou em conta critérios de seleção focados no cronograma disponível, na funcionalidade para a realização dos eventos, por motivo óbvio, e na perspectiva de legados. E o presidente Lula tem, sobretudo, uma preocupação ligada ao legado urbano, sobre o tema mobilidade urbana. Esse foi um tema, um aspecto importante. Há um esforço dirigido para 2 temas centrais de repercussão no médio prazo e que atende demandas de hoje do Brasil, de infraestrutura. Um primeiro é o tema dos portos, porque o Brasil é um país que tem um potencial de incremento turístico imenso, vocês sabem disso, mas nós carecemos de terminais turísticos, eu sempre digo, que assim possam ser chamados, terminais turísticos nos nossos portos. Então, eu imagino que os 740 milhões de reais que serão investidos na ampliação e na constituição de terminais turísticos, sem falar obras de intervenção de entorno dos portos, porque um porto como o de Salvador, terminal turístico, você sai do porto, 1 metro depois, você tem uma avenida enorme da cidade. Então, intervenções no porto e no entorno terão impactos positivos para o turismo do Brasil. Nós esperamos receber perto de 600 mil turistas durante a Copa do Mundo, 3 milhões de brasileiros circulando pelo país durante a Copa do Mundo, mas o fato é que já hoje cresce a demanda e nós não oferecemos condições adequadas. Portanto, esse é um foco importante para nós de melhoria de infraestrutura turística. E um segundo tema que tem dimensão turística, tem dimensão logística, que é o tema dos aeroportos, que também é virou um certo lugar comum dizer das dificuldades do sistema aeroportuário brasileiro, dificuldades que são evidentes, não é? E que são dificuldades do tempo de hoje. Eu não considero, quando me falam e a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, os aeroportos, eu falo, olha, nós temos que resolver antes da Copa do Mundo.
antes dos Jogos Olímpicos, porque esse é um problema do tempo de hoje. A própria Infraero tem consciência das dificuldades que existem na operação desse sistema aeroportuário. Evidentemente que os eventos vão impor uma necessidade pela dimensão do Brasil, um país continental, e nós não poderemos perder a oportunidade de ter milhares e milhares aqui que vão circular pelo país, e para circular tem que ser pelo sistema aeroportuário, mas eu estou convencido de que daqui até o evento nós vamos avançar no sentido de superar esse limitador, esse gargalo, esse ponto crítico que é o sistema aeroportuário brasileiro. A superação dessa dificuldade, porque os 12 bilhões que vão ser investidos em mobilidade urbana, o quase 1 milhão de portos, o pouco mais de 6 bilhões de investimento nos aeroportos, eles, para se realizarem, provavelmente nós teremos que ter uma medida desburocratizadora central. É uma medida que, em alguns círculos, é uma medida polêmica, mas que nós temos muita convicção quanto à necessidade dela se realizar, que é a medida de simplificar processos de licitação pública. O Brasil, ele tem uma regra de contratação, de compras governamentais. Imagino que aqui muitos de vocês saibam disso, né? Uma lei famosa, 8666, uma lei que é controversa às vezes, porque gera, como de resto, não só essa lei. O sistema legal do Brasil, está aqui o nosso Nussmann, que é um grande advogado, ele é muito pródigo nos recursos. É incrível como o sistema legal brasileiro oferece alternativas de recursos. Alternativas de recursos que levam ad eterno determinadas disputas, né? A legislação de compras governamentais não ficaria à margem disso. Ela é pródiga num sistema recursal que protela ad eterno determinados processos, determinados certames. Então, eu acredito que um desafio importante para o Brasil é simplificar rito, que, aliás, é diferente de eliminar a licitação. Quando falei que era polêmico em certos círculos, é porque houve quem interpretasse essa medida do governo como uma proposta de acabar com licitação, o que não seria razoável por parte do governo. Mas é necessário você diminuir essa margem de recursos, porque isso pode impor uma dinâmica que é a dinâmica do Brasil de hoje. E a dinâmica do Brasil de hoje, ela inviabiliza a realização dos eventos, porque eles têm data marcada. Certa feita, avaliando com a direção da Infraero as dificuldades para a execução do plano de investimentos da empresa, a informação que eles me deram é o seguinte: olha, Orlando, se decidirmos hoje fazer uma obra de infraestrutura no aeroporto, decidirmos hoje, nós levamos 3 anos para contratar a obra, em média. Tem lugares que levam um pouquinho menos, quase sempre leva-se um pouquinho mais. E são mais 2 anos para a execução da obra. Então, nós estamos falando de 5 anos. Em 5 anos, mudou o ambiente econômico de um determinado lugar. Então, eu imagino que simplificar rito, e há mecanismos, por exemplo, a inversão de fases do processo de licitação. Ao invés de você fazer, aqui, Caldini, o pessoal mais do setor privado não deve estar, se bem que estão, né, acostumados com esse tipo de procedimento. Vocês gastam um tempo enorme, são 10 empresas concorrentes. Examina a documentação de uma, da segunda, da terceira, da 10ª. Aí tem prazo de recurso. Aí depois vai para a proposta técnica, depois abre o preço. A lógica é de inverter fases, começar pelo preço. Óbvio que não é começar pelo preço de qualquer empresa. Há que se ter mecanismo de pré-qualificação, para que não haja, digamos, aventuras. Seria pouco inteligente. Mas com uma pré-qualificação bem estabelecida de empresas, a inversão de fases pode permitir a simplificação de processos. Entre outras medidas, podemos ampliar muito a utilização de pregão eletrônico, que é uma medida que ajuda para determinado perfil de compras, você ganhar tempo e ganhar em preço. Então, já estou falando demais sobre esse assunto, mas eu digo disso por quê? Porque desburocratizar o processo de contratação de obras e serviços será vital para que nós possamos ter sucesso no nosso esforço.
Foi assinada a medida provisória pelo presidente da República, que infelizmente o Congresso Nacional não teve a oportunidade de votar, mas a decisão do presidente Lula é estudar mecanismos, medidas para retomar e propor essa iniciativa. E eu, pessoalmente, dialoguei com líderes da oposição, líderes do governo, no Congresso Nacional, e fico feliz de perceber que há um entendimento na Câmara e no Senado quanto à necessidade de simplificar os ritos. E isso vai ser muito importante. E, por fim, uma última observação ainda sobre o aspecto da preparação, diz respeito às preocupações com transparência. A sociedade brasileira, cada vez mais, está exigente quanto à transparência dos gastos públicos, o que é razoável, porque, afinal de contas, são recursos da sociedade brasileira. Então, como se gasta, quando se gasta, é mais que fundamental que todos possam acompanhar. E essa é uma preocupação permanente. Eu diria que é um pilar importante da realização dos dois grandes eventos, a máxima transparência nos gastos públicos. Aqui, nós voltamos à temática da matriz de responsabilidades. Quando você define claramente quem faz o quê, quem paga o quê, em quais prazos e publica, você tem a possibilidade de permitir o acompanhamento por parte da sociedade brasileira. Esse é um desafio importante, inclusive, diria, uma tarefa democrática, porque os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo são temas de interesse social muito agudo. As pessoas se motivam, se mobilizam por esse tema, por esse tipo de assunto. Isso pode fazer com que as pessoas, inclusive, ganhem mais confiança na atividade pública, na medida em que não reste dúvida quanto à forma adequada de utilização desses recursos. Portanto, eu diria para os senhores que eu sou muito otimista pela harmonia que existe na interação entre os governos. No caso do Rio de Janeiro, a cidade, o Estado e a União. No caso da Copa do Mundo, as várias cidades, não é? Veja, São Paulo, que viveu um momento crítico em função da mudança do ponto do estádio, era para ser um estádio, agora está se apontando um outro estádio. A confiança mútua entre os governos é tamanha que, mesmo alterando o estádio, a opção da cidade era manter uma determinada intervenção de mobilidade urbana, um monotrilho que vai ligar metrô, trem ao aeroporto de Congonhas, e o governo federal sustentou o financiamento dessa obra, por entender que era importante para a cidade e para manter a eficiência no diálogo com aquela cidade. Então, eu diria que esse é um ponto forte do Brasil, essa interação positiva, republicana, sólida, democrática, entre os vários níveis de governos. É sempre importante manter critérios na seleção de projetos, focando os critérios, sobretudo, em legados, que vai melhorar a infraestrutura das cidades, vai melhorar a eficiência de serviços públicos e de serviços privados. Ajuda nisso a estratégia nossa de executar de maneira descentralizada, para que mais agentes políticos e econômicos possam participar com liberdade da preparação desse processo. Será importante combater a burocratização, que a burocracia, por vezes, ela dificulta o andamento dos preparativos do país, e estamos convencidos de que deve ser um processo com a máxima transparência. A matriz de responsabilidade, as matrizes, elas ajudam, os portais permitem o acompanhamento da sociedade, da imprensa, dos organismos de controle. Dessa maneira, nós queremos fazer com que esses eventos eles deixem um legado para a cidade do Rio e para o Brasil. Muita coisa que eu falei aqui que não se aplicava exatamente ao Rio de Janeiro, no discurso, na prática, aplica-se sim, porque será o Rio o principal vetor na realização desses eventos, por ser a cidade olímpica e por ser, não está decidido assim, né, formalmente, mas eu tenho segurança que será a final da Copa do Mundo, será a sede da FIFA, deve ser sede do Congresso da FIFA, no caso da Copa, deve ser uma cidade que tenha o peso importante, e porque é o Rio a nossa cidade internacional, que sairá desse processo ainda mais internacional, porque se nós consideramos o Pan-Americano 2007, os 5º Jogos Mundiais Militares que acontecem daqui a alguns meses, aqui no Rio de Janeiro, perto de 110 países participando, 7 mil atletas, e chegamos até 2016, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, nós consolidaremos o Rio como a nossa cidade internacional, o que vai, espero eu, reforçar a vocação da cidade. O Rio que
paixão de todos os brasileiros e que deixou de ser capital e reflete sobre os caminhos. Eu imagino que a cidade vai fortalecer a sua vocação, não só como centro dinâmico do turismo brasileiro, mas como a base principal da economia criativa do nosso país, que já é hoje, ainda tem um potencial enorme. Eu não vou me aventurar aqui a falar sobre as identidades do Rio de Janeiro. O prefeito vai vir para cá e vai falar com muito mais competência, mas eu tenho a impressão que o Rio de Janeiro vai sair desse processo muito maior do que entrou. Tá certo? Espero que vocês tenham, Caldini, um belo seminário, que a Exame, que a Abril, que Catu Supergasbras ofereçam os resultados desse seminário para que os processos que nós estamos partilhando a responsabilidade de construção sejam mais eficientes e que, sobretudo, ganhe o povo do Rio de Janeiro e ganhe a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado.